Capítulo 9 do livro de Ester. Os judeus mataram os seus inimigos. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei, a sua ordem para se executar. No dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu ao contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhe procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos os povos. Todos os príncipes das províncias e os satrapas e os governadores e oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espadas, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também Parciátata, a Dafon, a Aspata, a Porata, a Adélia, a Aritata, a Farmasta e a Arisaia, a Aritaia e a Vaizata, que eram os 10 filhos de Ramã, filho de Amadata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. Disse ao rei a rainha Ester: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Ramã. Mas nas províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará, ou o que é que desejas ainda, se cumprirá. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se achem em Suzã, e que também façam amanhã, segundo o edito de hoje. E deponderam em força os 10 filhos de Ramã. Então disse o rei que assim se fizera, publicou-se o edito em Suzã, e dependuraram os 10 filhos de Ramã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. A festa de Purim. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despejo não tocaram. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e o fizeram dia de banquete e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e o fizeram dia de banquete de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e a dia de festa e de mandarem porções dos banquetes uns para os outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe.
ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza com alegria, e de luto em cada dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns para os outros, e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Ramã, filho de Amadata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado por isso sortes para os assolar e destruir. Mas tanto Ester, indo perante ao rei, ordenou ele por estas cartas que o seu mau intento, que assentrara contra os judeus, caísse contra a própria cabeça dele, pelo que os enforcaram a ele e aos seus filhos. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome de Pur, daí por causa de todas as palavras daquela certa carta, e de que testemunharam e do que lhes havia sucedido. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência, sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixariam de comemorar esses dias, segundo o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado todos os anos. E com estes dias seriam lembrados e comemorados gerações após gerações, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abigail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados. Como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência acerca do jejum e do seu lamento. E o mandato de Ester estabeleceu estas peculiaridades de Purim e se escreveu no livro.